Olá, meus amores, boa tarde. E hoje nós viemos com uma aula de história sobre a mudança de nome do Brasil. Então, o Brasil, quando ele foi descoberto, ele se chamava Ilha de Veracruz, certo? Aí, depois, ele passou a ser chamado de Terra de Santa Cruz, porque viram que não se tratava apenas de uma ilha, e sim de um território extenso. E depois ele passou a ser chamado de Brasil. Por que ele passou a ser chamado de Brasil? Pela grande quantidade de pau-brasil existente nessa nova terra descoberta. E aí, com o passar dos anos, foram nomeando-se estados e nós chegamos até o nosso Rio Grande do Norte. Então, a notícia que Portugal havia descoberto uma nova terra se espalhou pela Europa. Considerada a princípio uma ilha, a nova terra foi chamada de Ilha de Veracruz. Desfeito o engano, foi denominada de Terra de Santa Cruz. Contava-se que nessa terra não tinha nem ouro e nem prata, mas se enganaram, né? Porque na nossa terra tanto tinha muito ouro, como também muita prata e muitas riquezas, tanto naturais como outros tipos de riquezas. Então vamos continuar. E existia uma riqueza silvestre muito grande, muitas aves coloridas e uma madeira vermelha que os indígenas chamavam de ibirapitanga. A importância dessa madeira, que ela poderia ser usada para tingir tecidos, de um vermelho cor de brasa, e na Europa era a cor preferida da nobreza. Quem era a nobreza? A nobreza eram reis, rainhas e gente de um poder aquisitivo financeiro alto. Isso fazia com que os tecidos vermelhos tivessem muito valor. Os franceses se interessavam logo pela madeira para usá-la na tinturaria. Como a madeira era cor de brasa, passaram a chamá-la de pau-brasil, o que deu origem ao nome da nossa terra. Os potiguares que habitavam no litoral do Rio Grande do Norte tornaram-se aliados dos franceses. O que aliados? Eles tornaram-se amigos dos franceses. Quando eles aqui chegaram, interessados em levar o pau-brasil. Os franceses souberam se aproveitar dessa aliança. Então, o que era que os franceses faziam? Ele usava os indígenas para cortar a madeira que era transportada para a Europa. Então, o trabalho escravo dos indígenas começou desde o descobrimento do Brasil. O roubo no Brasil não é de hoje, começou desde os indígenas, né? Porque os europeus vinham e se aproveitavam deles, já que eles não conheciam algumas coisas que os europeus traziam e eles trocavam pelo seu trabalho escravo, certo? Então, hoje, nossa atividade de história será relacionada a essa mudança de nome, porquê do nome pau-brasil, que se chamava Ibirapitanga e passou a se chamar Brasil, pau-brasil, pela cor, né, forte, pela cor vermelha, que tingia, e essa tinta vermelha, ela servia para tingir os tecidos que eram vendidos para a nobreza lá na Europa. Aí vocês irão fazer esse exercício aqui de história, ó. Vão escrever no caderno, certo? Lembrem, escrever no caderno as perguntas e as respostas. E amanhã nós voltaremos, né? Perguntas do 1 ao 9 relacionado ao texto que eu acabei de explicar. E amanhã nós voltamos nesta mesma hora com aula pelo Google Meet.